Olá, Rogério Assis, Ciro Girardi, bem-vindos aqui nos nossos encontros do Paraty em Foco. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, eu vou começar a nossa conversa aqui citando uma frase da Tika Minami, que é lá uma das coordenadoras, não, diretora da Greenpeace, né? Falando sobre o seu trabalho aí, notadamente o mato, aliás, né, com ponto de interrogação. Então, ela diz o seguinte, que você brinda o leitor com uma provocação igualmente reveladora de vida e morte, né? Beleza e destruição, maravilhamento e medo separados por uma tênue linha, em cada lado uma escolha, uma consequência, né? Quer dizer, ela acaba descrevendo de certa poesia tudo isso, mas eu queria que você me explicasse melhor aqui para o pessoal que está assistindo como é trabalhar, ser fotógrafo e, ao mesmo tempo, um ativista, Rogério. Bom, antes de mais nada, boa noite. Agradecendo o convite aí, seu, do Paraty em Foco, meu parceiro Ciro Girardi, hello. Bom, é o seguinte, cara, esse livro ele foi concebido com a ideia de ser um manifesto mesmo, né? Tanto eu quanto o Ciro, a gente tem bastante envolvimento com questões ambientais, e a gente queria falar sobre isso da maneira que a gente sabe, que é, no meu caso, a fotografia e no caso do Ciro, design. Então, a gente se propôs a fazer uma visita extensa ao meu arquivo. A gente partiu de quase 1.000 fotos, para ser mais preciso, 957 imagens, tanto da Amazônia em sua plenitude natural, né, aquela grandiosidade, quanto na destruição também. As duas coisas, enfim, bem significativas da situação da Amazônia, que não é de hoje, né, vem de muitos anos, mas hoje é um projeto de governo. A ideia era realmente criar essa dicotomia, né? Tanto que todas as imagens são os dípticos e elas têm que... A gente estava procurando um casamento entre essas imagens, não só colocar uma imagem de natureza bonita de um lado e uma imagem de destruição no outro. A gente queria que essas imagens estivessem linkadas plasticamente. E foi esse o grande trabalho de edição do livro, foi esse. Acho que o Ciro pode falar melhor sobre isso. Quanto ao ativismo, cara, isso daí, eu nasci na Amazônia, né? Eu vim embora para cá em 1984, com 19 anos, depois voltei para lá, depois voltei para cá de novo em 89, fui trabalhar na imprensa, mas sempre tive ligado às questões ambientais. Comecei minha vida profissional trabalhando numa produtora que prestava serviço para o Museu Geld e para a FUNAI. Sim. E depois de trabalhar muito tempo na imprensa, no Fotosite, etc., eu acabei criando uma revista chamada Pororoca, que era uma revista 100% dedicada à Amazônia, e daí para frente, essa revista foi criada, se eu não me engano, em 2008, e daí para frente, assim, o meu foco de trabalho passou a ser apenas esse, de ativismo socioambiental mesmo. E acabei colaborador do Instituto Socioambiental e do Greenpeace, entre outras ONGs que eu colaborei já com menos frequência. E, cara, assim, o livro, como eu falei anteriormente, ele é um manifesto que fala da natureza e da ganância. Há uma pequena confusão aí no começo, assim, que a gente, até feita por nós mesmos, que a gente diz assim, a gente vai falar da natureza e da presença do homem. Mas a presença do homem nem sempre é nociva à natureza, né? Às vezes ela é boa. O que atrapalha realmente é a ganância.
é a exploração desmedida dos bens naturais. Aí que a coisa degringola e acaba em destruição. E o livro ele fala exatamente disso. E ele é um discurso. Ele está colocado ali, foi tudo pensado, né? As fotos de natureza do lado esquerdo, as fotos de destruição do lado direito, que é uma posição política de ambas correntes, que hoje em dia é muito notória e muito clara. Então, isso tudo é um manifesto. Isso é uma maneira da gente mostrar nossa opinião, tanto minha quanto do Ciro, sobre o problema de destruição ambiental pelo qual a Amazônia passa. Bom, eu acho que primeiro, né, Rogério, a gente precisa esclarecer aqui para quem está ouvindo aí, a gente vendo, não é? Que ativismo não é ir lá na Amazônia, clicar um pedaço de pau queimando e depois fazer uma exposição, né? Ou uns bichos, esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, você tem um trabalho aí de quase 30 anos, na verdade, que te categoriza para fazer o que está fazendo aí. Isso é só apenas um detalhe para ali posicionar você diante do pessoal que está ouvindo. Mas, então, quer dizer, toda essa... isso eu acho que até é uma das características mesmo de alguém que está como ativista mesmo, trabalhando em prol de alguma coisa. Quer dizer, essa longevidade, essa insistência, digamos assim, né, tenacidade mesmo, ou até mesmo teimosia, né, porque não é um trabalho que remunera bem, não é um trabalho fácil de fazer, e aí cada dia piora, né, na verdade. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois é assim: o livro, de certa forma, ele abdica de um texto, né, explicativo, né? Quer dizer, a gente pensando nos fotos-livros aí mais contemporâneos, ele abdica de um texto, mas o conjunto de fotografias é perfeitamente compreensível, né? Quer dizer, criando uma narrativa muito poderosa, né? E sustentado apenas por essas possibilidades visuais que são intrínsecas aí à questão. Eu queria ouvir mais um pouquinho dessa mecânica, porque hoje o livro, ele não basta você, não é um amontoado de imagens, né? Ele tem que instigar o leitor, que já é difícil, né, de fazer isso, né? Então, como que foi trabalhar esse... Eu acho que os dois podiam falar um pouco, um de cada vez, começando aí pelo Ciro. Tá. Então, em primeiro lugar, boa noite para vocês, uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Boa noite, seu Rogério. Boa noite, seu Juan. Boa noite. E a história é a seguinte, aqui do ponto de vista do designer, que a gente tradicionalmente, trabalhando com fotógrafo, a gente, pelo menos na minha visão, a gente procura não atrapalhar o fotógrafo na hora que a gente está fazendo um livro, né? Porque, de fato, a gente é um instrumento para botar as imagens da melhor maneira e a questão estética entra forte, né? E nesse caso, nesse trabalho, a questão estética ela ficou de segundo plano, porque a gente tinha uma mensagem para passar. E a mensagem era sensorial, né? A gente precisava achar força no desenho, na impressão, na retina, na sensação, muito mais do que isso aqui é lindo, isso aqui é fofo, isso aqui é isso aqui é aquilo. A gente não estava preocupado com isso. O que para mim, na minha história como designer, é inédito, porque assim, eu não precisei me preocupar com nada que fosse ligado à estética e à beleza. A gente estava preocupado em passar a mensagem da melhor maneira possível. E, mais ainda, a gente não prescindia de texto, o que também aumentava o desafio, né? Então, virou uma coisa muito mais gestalt do que qualquer outra coisa. E assim, esse livro poderia ser entendido pelo indonésio, pelo maori, por qualquer um, porque as imagens são inequívocas, né? Então, esse foi um desafio incrível dessa história, que eu só tenho a dimensão agora que a gente começou a fazer essas gravações para o Pirate em Foco, que me deu essa dimensão, porque quando a gente fez, era um assunto muito intuitivo, assim,
pelo menos para mim, assim, talvez o Rogério tivesse todos os anos lá embrenhados nas veias, prontos para serem publicados, mas para mim, como designer, era quase uma brincadeira, né? Quase uma brincadeira. Mas tinha essa coisa quando você vê essa foto dos gravetos e da floresta, você vê que parece uma brincadeira, mas tem um grito, né? É um grito isso aí. Então, a gente, além de a gente se divertir, a gente também falou para o mundo, escuta, a gente precisa acordar, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, né? Quer dizer, o livro é explicitamente um libelo, né? Não tem como não vê-lo dessa maneira, assim, não é? Ele é claro que o design bem feito, isso tudo, ele valoriza ainda mais, né? Quer dizer, tudo. Essa dificuldade, né, de colocar, são 900 imagens para segurar em 58 imagens, né, 29 pares, uma coisa assim. Mas o que eu soube, né, acho que o Rogério talvez possa contar melhor isso, e isso eu vejo como grande resultado do livro, na verdade, ou desse trabalho, né, um resultado prático, foi o fato de o livro estar sendo agora adotado aí pelas escolas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, porque isso é simplesmente maravilhoso, né? Foi semana passada, eu recebi uma mensagem de um amigo do meu filho, na verdade, que ele é estagiário no Colégio Ítaca, dá aula para crianças de entre 7 e 9 anos, né? E ele mandou uma mensagem para o Pedro, meu filho, falou, cara, a gente está dando aula aqui e o professor adotou o livro do seu pai. Para dar uma aula agora, porque essas escolas construtivistas elas trabalham muito com projeto, né? E o projeto da garotada agora, nessa época de pandemia, aula online e tudo, e o projeto deles era exatamente falar sobre preservação ambiental, a importância da preservação ambiental. E o nosso livro foi adotado, né, pelo professor, pela escola, como objeto didático. Eu achei isso sensacional. Acho que, para mim, pessoalmente, eu tenho certeza que para o Ciro também, eu acho que não podia ter um prêmio melhor para nós do que... Concordo. Está sendo, né, é um livro usado para conscientização da criançada da importância da preservação ambiental. O gol do livro, né, o foco do livro era esse. Então, a gente chegou aonde a gente queria. E chegou na criançada. E agora, essa semana, eu recebi um outro convite de uma amiga que é professora universitária para falar exatamente também dentro na classe dela, acho que nos convidou novamente para falar um pouco disso. O livro também adotado já numa classe universitária, né, que é da Escola da Cidade, para falar da mesma coisa. Ou seja, é um livro que está sendo usado didático, não é um livro didático, mas é um livro que está sendo usado didaticamente para explicar se a gente não preservar o ambiente, nós estamos todo mundo fodido, a verdade é simples assim. E o livro ele é muito explícito, ele é muito óbvio, né? Ele não é que ele prescinde de um texto, mas ele está lá, as imagens falam, né? Elas estão ali explicando, está tudo muito claro. O texto que a Tica escreveu para o release da exposição, a gente, em certo momento, até cogitou em colocar ele no livro. Mas aí a gente falou, pô, não, cara, não vamos fugir. Eu tinha um desejo de fazer um livro sem imagem, né? Sem texto. E aí eu falei, não, vai ser, esse é o livro, essa é a oportunidade e vamos fazer isso. O texto da Tica é maravilhoso, a Tica é uma pessoa incrível que conhece a problemática amazônica como poucas pessoas que eu conheço. Seria uma honra ter o texto dela no livro, mas eu acho que o livro talvez perdesse um pouco do impacto, porque o texto, por melhor que ele seja, ele acaba conduzindo o leitor a uma interpretação, né?
E não é o caso do livro, né? O livro ele não conduz, ele é tão óbvio que esse discurso ele está ali muito explícito através da imagem. Eu não sei quem foi, o Juan pode dizer melhor, não sei quem é o filósofo, o professor que disse que o analfabeto do século XXI é o cara que não vai saber ler a imagem, não que não vai saber ler texto. Eu não lembro quem foi que falou isso, né? E eu acho que a gente se baseou um pouco nisso também. Você sabe quem foi que falou isso aí? Deve ter sido o McLuhan, algum desses. É um desses malucos. Exatamente. Mas o cara é bom. O cara é bom. Mas eu acho que você está sendo até... eu acho assim... as crianças estarem aproveitando isso é fundamental, porque isso vai evitar que elas se tornem um Salles Minion da vida. Aí, exatamente. Né? Quer dizer, alguma chance a gente tem de salvar algumas aí num caldeirão para evitar esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, eu acho também que vocês foram muito generosos no sentido antagônicos àqueles processos mais comuns que a gente vê em livros de fotografia que tratam do tema. Né? Eu acho que a gente já até conversou isso certa vez, que a Amazônia é um negócio difícil de explicar. Ela não é tão simples assim. Não cabe numa explicação ou num livro, né? O processo gigante que é aquilo, né? Então, eu acho que, de certa forma, quer dizer, vocês não procuraram discriminar o leitor criando uma problematização excessiva, né? Quer dizer, tem muito livro de fotografia que busca isso e acaba discriminando mesmo a pessoa. Então, você que está tentando ler através de conceitos que são furados, inclusive, né? Quer dizer, tenta problematizar uma coisa que não é o caso. Então, vocês, de uma maneira até, como o Ciro mesmo disse, quase lúdica, né? Atingem um ponto. Isso é o gol dessa história, e não tem a menor dúvida, né? Quer dizer, sendo essa estrutura toda dificílima, né? Quer dizer, você está aí há 30 anos nesse processo, né? Não é pouco, mas também ainda não deu para conhecer tudo, né? Eu acho que, aliás, todo fotógrafo que diz que já conhece tudo está falando besteira, né? Não tem chance de se conhecer a Amazônia numa vida só. Fala um pouquinho também dessa mecânica e dessa mecânica mesmo de como fazer esse trabalho. Eu acho que isso aí, para quem está começando, deve ser interessante, porque as pessoas fazem workshops que são legais, vão para lá, vão para cá, mas eu já tive com vários fotógrafos aí novos querendo iniciar mesmo um trabalho com vontade de se embrenhar mais e fazer alguma coisa útil, digamos assim, para todos, né? Além de belas imagens, né? Como foi essa logística toda aí? Cara, então, aí tem, sei lá, uns 15 anos de fotografia aí, pelo menos, nesse livro, né? Então, tem fotos aí de todos os trabalhos que eu fiz lá, né? Na verdade. Mas são aéreas, né? Tem fotos aéreas, tem sobrevoo de, por exemplo, eu fiz muito relatório para o Greenpeace sobre essa imagem que está aparecendo agora, por exemplo, da direita, é uma plantação de soja. Ela é resultado de um relatório que eu fiz para o Greenpeace sobre o agronegócio na região de Santarém. Né? A foto do lado esquerdo já é uma foto do rio Tapajós, uma Samaúma ali. A gente aproveitou a linha do rio para juntar com a linha da plantação ali, né? Que dá essa é aquela leitura plástica que eu estava falando, que foi a grande sacada do livro, que é o que o Ciro conseguiu fazer ali como designer, juntar esse namoro dessas duas imagens, não só dessas, mas de outras também. Então, por exemplo, né? Essas imagens foram feitas em anos diferentes, em lugares completamente diferentes, né? A imagem da esquerda é do rio Jamanchim, na verdade, não é do Tapajós, que é lá em terra indígena Munduruku.
E o Ciro não cometeu aquele pecado, né, de juntar o Rio com o Rio, né? Não. Então, Aí que tá, eu acho que uma das coisas. Então, acho que teve essa história foi interessante, né? De sempre evitar o clichê ou aquilo que era previsível. Exato. Não, e não era uma coisa assim também de colocar sempre, sabe, dizer assim, vamos botar uma imagem bonita de natureza de um lado e uma imagem de destruição do outro. Sinceramente, tinham, como o Ciro falou, tinham imagens mais bonitas, vamos dizer assim, de natureza e imagens mais chocantes de destruição. Mas elas individualmente, elas não juntavam, entendeu? Então elas acabaram ficando de fora, porque a ideia não era fazer um livro bonitinho, né? No sentido, não que as imagens sejam ruins, eu acho que as imagens são boas, né? Agora, essas imagens escolhidas, elas se prestam melhor ao discurso do que simplesmente você pegar uma foto mais bonita de uma coisa e de outra. Eu acho que o que você está se referindo é, por exemplo, o leitor não vai ver um livro brilhante, com araras voando, coloridas. Então, o leitor que for atrás desse livro não vai encontrar esse tipo de coisa que você encontra em livro de mesa, né? É outra pegada ali, é mais instigante nessa maneira do que propriamente o que você está chamando, não deixa, claro, de ter uma beleza incrível, tudo isso, e junto com essa contundência, né, da parte mais triste, né? Ontem mesmo eu estava assistindo aquele documentário que entrou na Netflix, do Attenborough. Eu vi ontem também, eu também assisti. Que é a vida dele, cara, dá vontade até de você chorar ali no final, porque é incrível o depoimento, né? Quer dizer, eu acho que isso que vocês estão fazendo é um puta depoimento, né? Não tem muito o que ver. Eu queria também entender um pouco, porque vocês jogaram também bastante com as páginas brancas que parecem que cobrem, né, as imagens e vão revelando, né? Cada vez que... Claro, todo livro de fotografia bem editado tem mesmo algumas páginas para respiro, essas coisas todas, mas vocês usaram isso com frequência para ter um efeito mesmo, não foi, Ciro? Sim. Até você está lembrando do comentário do Attenborough, ele, em alguns momentos ali, quer dizer, a primeira vez que eu vi ele presencialmente, né, num documentário, né, porque em geral ele faz só a locução, e ele está ali e fala, esse aqui vai ser o depoimento, o testemunho da minha vida inteira, né? Exatamente. E num dado momento, não sei, você vai ver daqui a pouco, Rogério, ele para e fica em silêncio depois de algumas falas. Há um silêncio, como as páginas brancas, né? Exatamente. Então, eu lembrei das páginas brancas nessa hora porque essa era a mensagem que a gente queria passar. Eu fico emocionado com isso, cara, de verdade. Eu assim, também... A gente queria que as pessoas parassem para prestar atenção em cada uma daquelas histórias ali, em cada uma daquelas figuras. Mas se a gente fizesse o filme correndo adoidado, ninguém ia prestar atenção. Esse é que é o ponto. E até tem uma questão aí, depois a gente falando, veio uma história dos japoneses e tal, que eles têm uma reverência para esses silêncios, né? Os silêncios da compreensão, né? Sim. E era isso que a gente queria. Na verdade, a gente queria que cada uma daquelas duplas sejam compreendidas na espinha, né? Na coisa interna, no sensorial. É um livro realmente, cara. Você vê, é um livro. Ele não tem muitas imagens, né? Eu nem sei exatamente quantos dípticos são. Acho que são 29, né? É alguma coisa por aí, assim. 58 imagens, 29 dípticos. Exatamente. Mas, assim, o legal é que, assim, cada díptico foi pensado. Cada díptico foi pensado, por exemplo, para ter a contundência. Você tem a impressão que ela é parecida, mas quando você olha detalhadamente, ela não é parecida. Exatamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por exemplo, a olhar com mais detalhe, né? Peraí, isso aí não é tão simples. Não é tão simples. Exatamente. Isso daí o que é? Na verdade, é uma revoada de pássaro, de guarás, né? Isso foi feito ali próximo a Macapá, num sobrevoo que eu estava indo para fotografar o
Parque Nacional Cabo Orange. Foi no caminho que eu fiz essa imagem. E essa outra é uma fazenda seca de criação de boi, já pronto para derrubar essas árvores aí e fazer um pasto. Boi bombeiro? O boibeiro. Tem isso agora também. Então, aqui, o que é? Aonde tem verde, tem vida. Aonde não tem, amigo. Desculpa. Nem o boi vai sobreviver aí. Eu acho que você uma vez falou também que vocês estavam... Isso quando estava para ser lançado o livro, a gente conversou, né, sobre ele. Vocês falaram que, assim, que, na verdade, vocês não estão falando só da Amazônia. Né? Sim, exatamente. Do Brasil inteiro, né? Quer dizer, você mesmo disse que a gente vive num país dividido e o leitor vai se identificar com as imagens. Exato. Né? Como ampliar isso um pouco mais? Cara, isso daí é um livro sobre preservação e ganância. Isso daí podia ser feito, sabe, no Congo, na Sibéria, em qualquer lugar onde exista algum resto de natureza e onde a terra tenha sido mal explorada. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, né? Isso é um problema mundial. Não é um problema brasileiro, não é um problema da Amazônia apenas. Hoje, o foco está na Amazônia porque é a grande floresta que resta no mundo. Né? Talvez ela não dure mais muito tempo, infelizmente, mas, enfim, o grande... Né? É o lugar do mundo onde se concentra a maioria das espécies, né? onde se tem alguma esperança de vida ainda. Então, nós estamos gravando com o Jeroen Torgens, que é um fotógrafo holandês, se eu não me engano, holandês, e ele tem um trabalho também semelhante, assim, ele tem um livro chamado Borealis, que ele mapeou também as florestas boreais, que são, assim, acho que incríveis. Se não for maior ainda do que a Amazônia, talvez, ali a floresta. Então ele foi para a Rússia, foi para o Canadá, lá para as outras partes todas onde tem essas florestas, e também está fazendo esse registro aí, né? Parte dele, quer dizer, os problemas estão ali também, né? Não são só nossos. Né? Não. Longe, a Califórnia está lá tocando fogo de novo, né? Todo ano toca fogo, enfim. A Austrália queimou esse ano também, ano passado. O problema, cara, assim... Só que, assim, existe uma diferença, né? O Brasil, o problema da Amazônia, ele não é da agora, né? No livro do Márcio Souza, chama História da Amazônia, aliás, super recomendo esse livro, é uma pesquisa incrível que ele fez, ele fala de 3 períodos em que a destruição da Amazônia foi um projeto de governo. É o período colonial, né, como afirmação do Brasil colônia, né, a necessidade do invasor se apoderar do poder através da destruição das etnias presentes. Na ditadura militar, né, nos anos 60, 70 e 80, né, como afirmação de ocupação, né, o ocupar, integrar para não entregar. E agora com esse governo neofascista que nós estamos fazendo. Ou seja, os outros governos podem, de alguma todos, na história de 500 anos do Brasil, todos os outros governos, eles podem ter negligenciado a Amazônia. Podem não, negligenciaram, mas eles não tinham um projeto de destruir. Essa é a diferença. Entendeu? Não existia um projeto, vamos lá tocar fogo naquela porra lá, vamos lá invadir com garimpo. Essa é a grande diferença. Mal ou bem, qualquer outro governo, o Collor, o Sarney, o Fernando Henrique, o Lula, todos esses governos do período democrático do Brasil, de alguma maneira, eles fizeram alguma coisa em prol da Amazônia. Diferente desse atual, desse governo neofascista, que tem um projeto ao contrário. O projeto deles é de destruir. Destruir para gerar riqueza na concepção fascista do que é riqueza, que é a destruição. É isso. Então, essa é a grande diferença. Quando os caras falam assim, mas queimada sempre existiu na Amazônia.
Claro que sempre existiu. Isso daí não é óbvio que sempre existiu. Só que de alguma maneira, mal ou bem, ela era combatida. Agora ela é incentivada. Essa é a grande diferença. Entendeu? E também o próprio trabalho do vernacular mesmo, né? Dos indígenas que estão lá, e tem que queimar a roça para fazer a outra, é uma coisa, né? Exatamente. Para arrasar um lugar, para colocar outra coisa, outra cultura, como até o Attenborough fala lá, a cultura de soja, quer dizer, ele mostra claramente, né, a ocupação da cultura de soja, que não é completamente, não dando mais chance para nenhuma cultura que já existia, nem nada, né? E os países que estão ali refazendo as florestas, como a Costa Rica, né? Isso, ele falou da Costa história Rica. Completamente, né? Quer dizer, aquele projeto de Transamazônica, do governo militar, essas coisas, né? Final dos anos 60, início dos anos 70, quer dizer, largou lá, mas não foi tão violento assim, é incrível isso, né? É uma doideira, cara. Quer dizer, embora ele avançou também, colocou muita gente lá que não devia nem nada, houve também um certo desgaste da região toda ali. Essa confusão existe, assim, por exemplo, com terra indígena, que é aquelas, por que o cara precisa de tanta terra? O cara precisa de tanta terra exatamente porque ele respeita. Essa é a diferença. O índio, ele faz uma roça num lugar, né? Aquele lugar ele vai ser recuperado. Depois que ele explorar aquela roça, aquele lugar ele vai renascer e ele vai fazer a roça dele em outro lugar. Ele não vai acabar com aquele lugar para plantar uma coisa, ou soja, ou milho, ou banana, o que quer, criar uma monocultura. Ao contrário, ele vai explorar aquela terra durante um período e depois aquela terra, o índio entende isso, né? Que aquela terra precisa de uma recuperação, então ele abandona aquela terra e vai plantar em outro lugar. E aquela terra se recupera para ele, eventualmente, não ele exatamente, mas para um outro vir e voltar depois de um certo período, 30 anos, 40 anos, voltar a explorar aquele mesmo lugar, porque aquele mesmo lugar ele não vai ser degradado. Entendeu? Com a soja, isso não existe, porque o cara vai plantar soja e aquilo vai virar um deserto. Num outro documentário, que está lá no Netflix de recuperação também, daquela terra. Num outro documentário no Netflix tem o chamado Solo Fértil, mostra que a exploração ignorante do solo é das grandes questões para resolver, talvez a primeira questão para resolver ambientalmente falando, né? Porque eles transformaram o solo em terra desértica, né? Arrasada, exatamente. O outro documentário, do Attenborough, ele começa justamente, basicamente, os animais fazendo o mesmo que os índios estão fazendo, né? Que você falou. Exato. Eles saem, acabou a água ali, eles vão, procuram outra e voltam depois quando a água retoma. Exatamente. O alimento deles, né? Há uma lógica prática nisso tudo que querem subverter. Eu acho que agora eu estou lembrando aqui da Tica, novamente, né, quando ela fala da Santíssima Trindade, né, que é a economia, progresso e desenvolvimento, né, que muitas vezes acaba atropelando isso por uma ganância, né, quer dizer, e as pessoas não enxergarem o tipo de riqueza no mato, né, quer dizer. Aliás, isso é interessante, porque o título, né, do livro, ele é uma pergunta, né, Rogério? Exatamente. A gente usou a palavra mato, né, que é como substantivo, como verbo, né? Como verbo, um questionamento, né? Eu mato. Só funciona em português. E como substantivo, isso é mato. Porque é tudo Amazônia, mas alguma coisa é mato, outra coisa não é mais mato. A gente teve essa ideia, o livro, ele chegou num ponto de discutir, de ele não ter a palavra mato, dele ser o título ser só uma interrogação, lembra? Interrogação meio preto, meio branco. Meio preto, meio branco, exatamente. A gente até cogitou essa ideia, mas aí como a gente não tinha, assim,
nenhuma pretensão de lançar o livro fora do Brasil. Eu falei, não, o livro é para o Brasil, vamos falar para nós aqui. E não é publicado em outro país, né? Mas, eventualmente, se ele for publicado em outro país, não vai ser com a palavra dúvida. Mato, né? Que não vai fazer sentido. Basta a interrogação. Basta a interrogação. Daí a dificuldade da tradução, né? Mas, exatamente. O fato é assim, como a fotografia ajuda nessa, quer dizer, na manutenção desse gigante acervo biológico, né, Rogério? Sim. Como você enxerga isso mais para frente aí? E nesse momento agora que mais grave que a gente está vivendo mesmo, né, onde a boiada está passando, né, como diz o Salles Mínio, aquela coisa toda. Quer dizer, como a gente tem visto aí outros trabalhos aí que grandes fotojornalistas, amigos nossos, né, do Lalo de Almeida, por exemplo, na Folha, agora um trabalho sensacional ali, sensacional no sentido de espanto mesmo, né, no Pantanal, né, com aquelas mortes dos animais e tudo. Quer dizer, o Lalo sempre foi um fotógrafo ali também em cima da coisa, mas não tão passageiro também, né? Porque se faz uma coisa constante ali indo atrás, né? Sim, o Lalo eu acho que é um dos poucos fotógrafos brasileiros aí que tem um trabalho realmente contundente na Amazônia e de extensão, né? Longo. Ele já trabalha lá há mais de 20 anos também. Com várias viagens. Porque muita gente está indo, aproveitando, né, do momento agora. Vou lá fotografar a Madonna que está queimando. Claro. Aí faz um coffee table book lá, arruma isso. E aí a coisa fica lá em cima da mesa, né? Como sempre, né? Pois é, cara, porque assim, acontece, né? Assim, já aconteceu comigo de gente me ligar assim para me perguntar, outros colegas, né? O cara liga para mim e pergunta assim: qual é o período que chove na Amazônia, qual é o período que não chove, que ele estava pensando em viajar para lá. Qual é o hotel que eu fico lá? Eu falei, pô, chove de tanto a tanto, não chove, é seca. Legal, cara, não dá, sei lá, 3 semanas depois eu vejo o cara anunciando um workshop na Amazônia. É incrível isso. O cara não sabe quando chove e quando não chove, mas ele entende o lugar para dar um workshop, enfim. Mais um milagreiro. Mas é o que mais tem, né, cara? Assim, no Instagram você abre aí toda hora, o que tem de milagreiro na fotografia é uma beleza. Então, cara, a Amazônia é um espaço assim, que ele é indecifrável no sentido global da coisa, né? Porque, são 60% do Brasil é Amazônia. Sim. Né? É muito grande aquilo lá. E os problemas, eles são regionalizados, né? Um problema que é do sul do Pará, para a gente se ater no mesmo estado, tá? Sim. Né? Um problema que existe no sul do Pará, que é um problema do gado, ele não é o problema da região do Salgado, que é onde é o litoral marítimo do Pará. Ali tem outro tipo de problema, né? Ali tem o problema da exploração mineral, né? No sul do Pará tem o problema da exploração do gado. Já para o Baixo Amazonas tem o problema da exploração da madeira. Ou seja, isso tudo, cara, nós estamos falando aí de 1.000 quilômetros de distância entre um lugar e outro, né? Considerando onde a gente vive aqui no Sudeste, que as duas principais capitais do país estão distantes entre si 500 quilômetros, dá para a gente ter a dimensão do tamanho. Agora, tu imagina assim, uma coisa que está acontecendo na Ilha do Marajó, outra coisa que está acontecendo no Acre. Então, não existe uma solução para a Amazônia globalmente. Se você descer um pouquinho mais para baixo, para Rondônia, você vai ter o problema do ouro. Isso, exatamente. A extração do ouro, que é outro desastre. Exatamente. Então, são diferentes problemas na mesma região e que é uma região completamente diferente entre si, na verdade, né? Vamos pegar Belém e Manaus, que são as duas principais cidades da Amazônia. São duas cidades completamente diferentes, cara. Quem já teve a oportunidade de ir, sabe. Né? São duas cidades grandes que estão na beira do rio, né? Belém na beira do rio da Foz do Amazonas e Manaus entre o Rio Negro e o Amazonas ali.
né? Só que, meu, são cidades com problemas distintos, né? Não são... talvez os problemas que essas grandes cidades enfrentem, tanto Belém quanto Manaus, eles estejam muito mais próximos de problemas urbanos de capitais aqui do Sul, do Sudeste ou do próprio Nordeste, do que propriamente de outras localidades da Amazônia. Entendeu? Então, é muito difícil. Esse discurso, vamos salvar a Amazônia, ele é um discurso muito vago. Né? Como se faz, Rogério, para alinhar esse discurso com a prática? Cara, eu acho que isso daí parte simplesmente da honestidade do seu trabalho. Me desculpe, assim, com todo respeito, mas, por exemplo, não dá para fazer livro pseudo-ambiental patrocinado por mineradora. Desculpa, isso não é possível. Concordo, né? Não dá, entendeu? Então, não me venha com, sabe, patrocinado pelo agronegócio. Neguinho vai lá, sabe, fazer foto do agronegócio, aí fotografa ali uma florestinha dentro de uma fazenda ali e vai dizer que aquilo ali é um projeto ambiental. Cara, isso é enganação, cara. Desculpa. E tá cheio, né? É feio. E tá cheio de livro assim. Tá cheio, é o que mais tem. Então, cara, você tem que alinhar o seu discurso com a sua prática, né? O meu livro, cara, assim, eu não tenho... O meu livro foi patrocinado por 100 pessoas, né, cara? Amigos, conhecidos e pessoas indicadas por outros amigos que têm preocupações ambientais como nós temos e que tinham ali um dinheirinho um pouco para ajudar a gente a imprimir o livro. Então, a nossa vontade, assim, a gente não ganhou um centavo com esse livro, nem eu, nem o Ciro. A nossa vontade era fazer o livro, né? Botar ele na praça. Então, não tem Lei Rouanet... Não estou dizendo que isso daí, é o método, tá? Isso foi o nosso método. Não estou dizendo que os outros estão errados. Esse é o nosso método de fazer. A gente foi lá porque a gente tinha necessidade de falar alguma coisa, né? Isso é uma necessidade pessoal minha e do Ciro. Não estou dizendo que isso é a regra que deve ser seguida. Muito pelo contrário. Tem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. O que não dá para fazer é usar elementos ou patrocinadores que estão totalmente contra a natureza para bancar projetos de sustentabilidade. Isso realmente é enganação. Me desculpa aí se eu estou nesse aspecto... alguém, mas, enfim, é o que eu penso, entendeu? Mas, Rogério, nesse aspecto, assim, considerando essa argumentação, nenhum livro desses cairia como escolha de uma escola para mostrar para as crianças. Não, entendeu? claro que não. Então, assim, a gente vai falar desse assunto para o resto da vida, na luta para que as crianças, as pessoas, de uma maneira geral, entendam o que está acontecendo, né? Porque eu acho que é para botar todo mundo na mesma página, né? Sim, exatamente. Eu acho que com o mato, né, vocês, no momento grave que a gente está vivendo, né, embora o livro foi publicado até antes essa gestão desastrosa, né, mas também que já estava nessa circunstância, né, a última gestão também não foi tão feliz assim. Não, nem um pouco. Imagina, né? Infelizmente, né, apesar de tudo. Mas eu acho que nesse momento que a gente está nessa grave mesmo, né? Acho que nunca estivemos num momento tão grave de uma inversão de valores na sociedade, né? Quer dizer, seria tão absurdamente assim difícil saber qual lado escolher, Rogério? Não, né? Olha, não, né? Para mim, não. Eu acho que para a grande maioria das pessoas que tem um neurônio e meio funcionando, eu acho que não. Talvez para os outros que tenham menos, tem bastante, né? Fica mais complicado. Mas realmente, cara, assim, desculpa, né? Não tem, sabe? Sei lá, né? Você que prefere ver a floresta pegando fogo ou ela verde? Você prefere ver um garimpo ou você prefere ver um rio sem mercúrio?
Pô, não, bicho, esse tipo de coisa assim, que nem se discute, né, cara? Exato, mas que... Usando essa imagem, você prefere ver uma evaporação natural ou uma queimada? Entendeu? A evaporação natural são as chuvas aéreas. É isso que controla o clima no resto do país. Não só no resto do país, no continente e talvez até em outros lugares, né? Sim, fora, no planeta. É isso que controla. Não é a queimada, entendeu? Então, sabe, não tem nem como você discutir o que preferir aí. Desculpa, né? Só precisa ser um imbecil como o Bolsonaro para optar, achar que queimar é natural, criar a outra que boi, se tiver boi não vai ter fogo. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é... Né? Outro dia eu brinquei com um amigo meu que ele estava falando que foi embora morar em Portugal, o Alexandre Belém, nosso amigo. Ele falou assim, pô, parece que acabou a Covid aí no Brasil. Eu falei, cara, acabou tudo aqui. Acabou a Covid, acabou a corrupção, acabou a Amazônia, acabou o Pantanal. A única coisa que não acabou foi a ignorância. A ignorância está em moda, está bombando. É a coisa que mais prolifera no Brasil hoje em dia, é a ignorância. É um país predestinado à ignorância. Exatamente, é isso. É triste a gente ver isso com tanta violência, não só na natureza, mas na violência urbana, né? Cada final de semana a gente é uma criança atingida no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como quando agora aconteceu e tudo mais, né? Tá aí. Também, infelizmente, a gente tem alguns fotógrafos e designers trabalhando em prol de esclarecer esse mundo obscuro que a gente está vivendo hoje. É isso. Então, em função disso, o festival aqui agradece muito a presença de vocês dois, falando desse trabalho bacana, sucesso com o livro nas escolas agora. Vamos torcer para ele expandir para outras escolas e chegar... Tomara. Até, acho que devia ir até para o ensino secundário. Sem dúvida. Espalhar no Brasil inteiro. Nós estamos nesse ponto, né? Cara, a gente, assim, eu fiz várias doações para a biblioteca de escolas aí do livro, né? E ele é bastante utilizado nesse... Bom isso, né? Com esse propósito aí. Isso, para mim, é o grande gol desse livro, o grande prêmio dele é esse. E, pô, assim, estamos chegando no final já, né? Estamos por aí. Não, pode falar. Não, é isso, cara. Assim, a nossa proposta aí, minha e do Ciro, desse livro, é essa de manifesto mesmo, né? É uma necessidade pessoal nossa de falar desse assunto. Cara, eu não sou, não vou ficar fazendo proselitismo, nem dizer que essa é a maneira de falar correta. Não é essa é a minha maneira. É a que eu acho, onde eu me sinto bem falando. Não menosprezo outras maneiras de se falar. Agora, realmente, as coisas têm que ser questionadas quando elas não são feitas adequadamente, tem um discurso bonito e uma prática nefasta. Isso daí eu vou questionar sempre, independente de quem esteja por trás do projeto. Entendeu? Isso, para mim, não... Tanto faz. É isso. É isso. Super obrigado a vocês e pela presença e toda essa beleza desse livro aí. E esperamos que tenha mais sucesso nisso. Valeu, Juan. Valeu, Rogério. Valeu demais. Obrigado a vocês aí. Sensacional. Maravilhoso.